O Vaticano esclareceu que não mudou a doutrina católica, apesar de ter autorizado recentemente bênçãos não litúrgicas a casais do mesmo sexo. A decisão foi considerada uma guinada na igreja e provocou a insatisfação de bispos conservadores. O Vaticano respondeu às críticas internas depois de autorizar a bênção a casais do mesmo sexo. A Santa Sé garantiu a bispos conservadores que a doutrina católica não foi alterada e que só continua reconhecendo o matrimônio entre heterossexuais. Num documento publicado em 18 de dezembro e aprovado pelo Papa Francisco, o Dicastério para a Doutrina da Fé autorizou a bênção de casais irregulares aos olhos da Igreja, incluindo aqueles que se casam mais de uma vez e também de homossexuais, desde que a bênção fosse realizada fora dos rituais litúrgicos. A nota foi considerada uma guinada doutrinária na Igreja e provocou protestos de alguns bispos, especialmente de países africanos. O Vaticano esclareceu que as bênçãos para os casais homossexuais não são ritualizadas e se caracterizam pela simplicidade e brevidade da sua forma, porque não pretendem justificar algo que não é moralmente aceitável. Apesar de a doutrina se manter, o dicastério afirmou que é preciso levar em conta a delicada situação de certos países, onde a homossexualidade é rejeitada, castigada com prisão ou até mesmo com a pena de morte. A Igreja Católica continua a condenar as relações homossexuais, as quais considera um pecado, apesar dos esforços realizados pelo Papa Francisco para aproximar a comunidade LGBT. Mais um capítulo na complicada disputa judicial pelo poder da Confederação Brasileira de Futebol. Edinaldo está de volta ao comando da entidade, beneficiado por uma liminar concedida na noite de quinta-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Reviravolta na complicada batalha judicial pelo comando da Confederação Brasileira de Futebol. Edinaldo Rodrigues está de volta à presidência da entidade, depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu uma liminar anulando a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que retirou o dirigente do cargo e determinou a realização de novas eleições. A Justiça Fluminense havia invalidado em 7 de dezembro um acordo da CBF com o Ministério Público que permitiu a realização do pleito vencido por Edinaldo em março de 2022. José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, vinha administrando provisoriamente a CBF. Essa foi a segunda vez que o Supremo recebeu uma ação que pedia a volta de Edinaldo ao poder. A primeira foi rejeitada pelo ministro André Mendonça no último dia 22. A decisão de Gilmar Mendes, proferida na quinta-feira, ainda será submetida ao plenário da Corte. FIFA e Conmebol alertaram recentemente a CBF sobre os riscos de punição devido à interferência externa na gestão da entidade. Uma das consequências pode ser a exclusão de seleções e clubes brasileiros das competições internacionais. E agora há pouco, reconduzido à presidência, como acabamos de ver, Edinaldo Rodrigues demitiu o técnico da seleção, Fernando Diniz. O favorito para comandar a amarelinha é Dorival Júnior, que hoje treina o São Paulo Futebol Clube. Uma das principais revelações do futebol brasileiro, o atacante Vitor Roque, foi apresentado nesta sexta-feira no Barcelona. Ele afirmou estar realizando um sonho de infância. O futuro chegou ao Barcelona. O atacante brasileiro Vitor Roque, de 18 anos, foi apresentado nesta sexta-feira no clube catalão. Com o espanhol ainda engatinhando, ele afirmou que está fazendo um sonho se tornar realidade. Um sonho hecho realidade. Muito contento também. Então,
creo que es un sueño hecho realidad que tenía desde niño. Você representa todos os brasileiros no nosso clube. Representa algo para mim, além das óbvias habilidades. Você tem um belo sorriso. Nos treinamentos, vimos que o Vitor tem algo que realmente falta nesse mundo. Um sorriso, uma atitude positiva. Roque já até chegou a estrear na última quinta-feira na partida contra o Las Palmas pelo Campeonato Espanhol e jogou 12 minutos. Ele vai ter a missão de seguir uma longa linhagem de atacantes brasileiros históricos do Barça, que vai desde Romário, passando por Rivaldo, Ronaldo, até chegar em Neymar. Uma exposição fotográfica em Belo Horizonte faz uma releitura do clássico Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino, romance escrito pelo jornalista italiano em 1972. Quem tem mais detalhes é Luane Moreira, a aluna do curso Oficina da Mídia Repórter TV. Um olhar sobre a cidade, uma cidade invisível que nasceu na história contada em um livro. O Marco Polo, ele descreve para o imperador as cidades por onde ele passou. Então, o que foi a nossa proposta? A gente lê cada uma dessas cidades e o que ela despertou na gente como imagem, a gente fazer uma foto baseado nisso. Esta é a exposição Cidades Invisíveis, realizada no Centro Cultural da Universidade Federal de Minas Gerais. Isso já pode ter acontecido com você. Sonhar em morar em uma cidade que você acredita que seja bonita, confortável, segura e quando você se muda, se decepciona. Já aconteceu? Essa obra tem um nome Entre as Sombras e a Realidade, porque a sombra é onde estava o ideal de cidade e a realidade está do outro lado fazendo confrontação com essa sombra. E o que seria uma cidade dos vivos e dos mortos? No livro, nesse capítulo, ele fala de uma cidade que ela estaria subterraneamente uma cidade de pessoas vivas e embaixo seria o reflexo na cidade dos mortos das pessoas vivas. Mas com o tempo a gente não sabe quem está imitando quem, a cidade que se identifica com qual, se é a dos vivos que identifica com os mortos ou o contrário. Paola Campos é outra artista que retratou seu olhar a partir do livro de Ítalo Calvino. As cidades, estão passando por uma grande transformação, essa transformação, e a gente está vivendo momentos de caos, Então a gente traz esse tipo de provocação, um apagamento, colocar BH em chamas, para a gente poder pensar um pouquinho, sobre o futuro das nossas cidades, A morte de Ana Clara Benevides, causada por uma exaustão térmica durante o show de Taylor Swift, no Rio de Janeiro, em meio a uma onda de calor, gerou uma certa preocupação para os próximos eventos. De acordo com o presidente da Rio Tour, os desfiles de rua na capital fluminense terão distribuição de água. A distribuição de água em eventos se tornou uma preocupação maior em alguns locais do país, principalmente no período de verão, que vai até o dia 20 de março. No Carnaval de Rua, no Rio de Janeiro, ninguém vai ter sede. Olha, 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 água mineral, água mineral, água mineral. A operação de fornecimento de água é um dos tópicos da organização dos desfiles de blocos de rua na capital fluminense, de acordo com o presidente da Rio Tour, órgão municipal de turismo do Rio de Janeiro. Rony Costa, segundo ele, serão 453 desfiles no total. E o carnaval não oficial já pediu para abrir alas, pois já quer passar neste fim de semana. No sábado, o Traz a Caçamba vai estar na Pedra do Sal, no centro, a partir das 15 horas. No domingo, o Bloco do Zeca espera os foliões no Bar Áurea, na Saúde, a partir das 9 horas. Peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, não porque... O Brasil News de hoje fica por aqui. Bom fim de semana. Pois é, bom fim de semana a todos. A gente volta na segunda-feira. Até lá.